Olá, vamos começar aqui a fazer essa atividade, nesse cenário. E vamos começar a montar a topologia. A topologia, como vocês podem ver aqui, tem um roteador, né? Tem uma nuvem representando a internet, dois switches, né? Alguns dispositivos de usuários, né? Computadores, impressoras, smartphone, notebooks. Então vamos começar pegando um roteador. Vamos pegar o 2911, né? Vamos pegar aqui os switches. A gente clica aqui, switches. Pegar os switches aí 2960. Vamos organizar mais um pouco aqui. Pegar um segundo switch aqui. Vamos colocar logo os equipamentos, depois a gente coloca... A gente faz o cabeamento. Esse switch aqui, WRT300N, é um access point, né? A gente vai pegar esse access point. Você pode mover o cenário, né? Selecionando tudo de uma vez. Aí vamos pegar mais um roteador aqui, Aqui em computadores, né? Você pode pegar o servidor, impressora, os PCs, né? A gente vai especificar o nome das pessoas que utilizam. Cadê? Os smartphones. Isso aqui é só uma amostra do que a gente pode fazer, né? Esse simulador ele é muito poderoso, né? Tem muitas funcionalidades, né? Você pode testar realmente como o funcionamento de uma rede. Se vocês observarem, os smartphones, né? Eles já conectaram, né? Automático aí no... Mas quando vocês olham aqui, o desktop, né? O notebook aí, o laptop, ele não conectou. Então por que ele não conectou, né? Porque ele está sem a placa de rede, sem fio. Aí vamos renomear ele aqui, Vocês podem colocar o nome de vocês, tá? Sem problema. Aí aqui, para fazer com que ele conecte no access point, né? A gente vai renomear o nome desse access point também. Basta você clicar no nome, né? Para ele fazer a... Aí vou botar aqui, AP Ethermac 01. Pronto, aí aqui, a gente vai clicar nesse laptop, né? Observem que ele tem uma placa cabeada, tá vendo? Então a gente vai mudar essa placa. Para mudar qualquer hardware, né? Você tem que desligar o equipamento. Então, desliguei, removi a placa de rede cabeada e vou pegar da mesma família daquele access point, que é o WPC300N, e arrasto e coloco no lugar. Quando eu ligar, vocês vão ver que automaticamente ele vai acessar o access point, Tá vendo aqui, Já conectou, porque a conexão está aberta, né? Mas a gente vai fazer a conexão aí, vai colocar a parte de segurança nessa conexão. Igual acontece aqui na escola, né? Quando a gente... pronto, vamos cabear agora, Vou pegar a giga 0/0 aqui do meu switch e ligar com a giga 0/1 aqui do meu roteador. Aqui cabo direto, nesse cabo preto aqui, é o Cooper, né? Clico na placa de rede. Aqui eu vou ligar na porta 1, 01, né? Switch 02 e 03, 01, 02, 03.
Pronto, a gente pode renomear, né, o nome dos usuários, ó. PC0, eu vou colocar aqui, ó, Andréia, né, analista lá da secretaria, né. Observe que ficou a porta ambar aqui, ó. Essa porta ambar porque ele está negociando a velocidade, certo? A velocidade de um PC aí, na rede local, é de 100 megabits por segundo. Então ele está negociando a velocidade com a porta do switch, que também é de 100 megabits por segundo. Aqui ele já estabeleceu, ó. Aqui vai ser Douglas, né, que é o secretário da escola. Douglas. Aqui vai ser Túlio, né, que é assistente. E agora a gente vai cabear o restante, né, ó. Mas vamos botar logo o nome da impressora, né. Ó, Secretaria 01. Quer dizer, essa é a primeira impressora, né? E o servidor, ó, vai ser um servidor DHCP, ó. SRV, né? Vai ser o DHCP. Pronto. Esse segundo roteador, né, que vai representar a nuvem, ó, ele, vou colocar o nome dele de provedor. Provedor. Observem que os nossos roteadores, né, eles não tem porta serial, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, a gente quando clica no roteador, né, ele mostra aqui, ó, que o nome dessas lacunas aqui, desses espaços, né, são chamados de slots. Então tem o slot 0, o slot 1, o slot 2 e o slot 3. Para poder colocar a porta serial aí, eu tenho que desligar o roteador. Se a gente observar aqui na CLI, ele tá ligado, ó. Na parte física, ó, physical, né, ó, vou desligar aqui o botãozinho, ó. Você tem um zoom in aqui, ó. Ele mostra aqui, tá vendo verde, ó. Aí eu vou desligar aqui, ó. Ele vai ficar escuro. Vou pegar lá na meu slot 0, ó. Se a gente subir aqui, a gente consegue ver o nome slot aqui, ó. Eu vou colocar uma WIC 2T, que é uma porta serial, ó. A gente só consegue colocar essa porta quando o dispositivo está desligado. Agora eu vou colocar essas tampinhas. Essas tampinhas são importantes, né, no equipamento real, para não entrar poeira. Ele fecha essa lacuna aqui, ó, esse slot aí que está aberto, ó. A gente usa o WIC cover. E, ó, terminou de montar, né? Se a gente vier no CLI aqui, ó, ele está dizendo que está desligado, ó. Ligue o equipamento, né? Eu vou aqui, ó, no botãozinho, ele fica verde novamente, ó. Se a gente for observar aqui, ó, ele está carregando o sistema operacional do roteador. Feito isso, eu posso fechar aqui, ó, e clicar no próximo roteador. Também da mesma forma, ó. Vou desligar, vou pegar o WIC 2T, colocar no lugar e pegar o WIC cover, ó, que é as tampinhas para fechar a estrutura do roteador. Pronto, fechou. Posso ligar, ó. Ele começa a carregar o sistema operacional. E aí a gente vai fazer a conexão. Vejam que essa conexão é aqui uma conexão serial, ó. Então vou nesse cabo aqui, ó. Observe que esse cabo, um lado tem um relógio, o outro lado não tem, ó. Quando a gente coloca o cursor em cima do cabo com o relógio, ele diz que é um cabo DCE. Se você observar embaixo, ele dá o nomezinho aí, ó. O que é DCE? Equipamento terminal de circuito. O que é que representa esse reloginho? Representa a operadora que a gente contrata, né? Ou as empresas contratam um link na internet. Então, quando eu faço isso, ó, clico no cabo com o reloginho, eu estou dizendo que esse lado do provedor aqui é o DCE. Ó. Aí eu vou ligar na serial 0/0, né? /0. Com a serial 0/0/1, só para diferenciar, né, o DCE e o DTE. O DCE é o equipamento terminal de circuito, que representa a operadora, e o DTE é o equipamento terminal de dados, que representa o cliente, aquele que contratou o serviço. A gente pode até escrever isso aqui, ó, pegar esse botãozinho aqui, ó, Place Note, e colocar aqui, ó,
DTE. E do lado de cá, ó, DCE, equipamento terminal de circuito. Se eu quero ajustar, ó, se eu quero mover mais para perto, né, eu pego isso aqui, ó. Pronto, vamos cabear agora o servidor de DHCP, ó. Pegar o cabo direto. Ligar na porta 24 aqui, ó. E ligar a impressora, né, na porta 23 do switch, ó. Pronto, agora a gente vai ligar o... No caso, né, os access point no switch, ó. Então, a porta que eu vou usar aqui é a porta de internet, ó. Vou ligar aqui na porta 24 e vou ligar o meu switch da porta giga 0/0 na minha porta giga 0/0, aliás, giga ethernet, né, 0/1, tá, barra 1 com barra 1. Pronto, o cenário ele tá todo cabeado. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer a configuração lógica. Isso aí é chamado de configuração física, tá? É chamado de topologia, né? A gente montou uma topologia. Agora a gente vai fazer a configuração lógica. Antes de fazer a configuração lógica, eu vou selecionar esse roteador aqui, ó. Eu poderia colocar mais roteadores aqui, entendeu? Colocar, por exemplo, como eu chamo esse roteador aqui de Ethermac, ó. Eu poderia colocar outros roteadores aqui representando o provedor, né? E do outro lado colocar, por exemplo, a Secretaria de Educação. Fazer a conexão de WAN entre esses roteadores. Para fazer essa representação, eu vou selecionar aqui, ó, e vou clicar nessa nuvem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Create New Cluster. Cria uma nova cluster, né? Então, quando eu clico, ó, então vejam que ficou igual ao cenário. Só que aqui dentro, ó, se vocês observarem, eu posso colocar mais equipamentos, tá? Posso colocar mais o que? Roteadores, suítes, computadores, né? É assim que funciona na rede real, né? Uma rede de produção, quando a gente está acessando a internet. Aí o que é que nós vamos fazer, né? Vamos colocar os IPs, né? Para a gente não se perder, ó. Smartphone, né? Aqui é Júlia. Smartphone de Júlia. E aqui o smartphone de Ana, né? Podem colocar o nome de vocês, sem problema nenhum, né? Pronto. Todos os equipamentos estão renomeados, né? Fora o switch aqui, ó. Aqui, ó. É SW, quer dizer suíte, né? Biblioteca. Você não pode botar acento. No outro suíte, ó. Secretaria, né? Secretaria. Por exemplo, eu posso botar Secretaria 01, né? Que tem mais de um suíte. Pronto, suíte Secretaria 02, né? A gente já tem a impressora aqui como... Aqui a gente vai botar, ó, print. Vou botar só PT, que é o P de início, né? Print, né? De impressão. Pronto. Aí aqui tá configurado, né? A parte física, né? Cabeado, né? E a topologia física. Agora a gente vai começar a configurar a parte lógica, né? Que são a parte dos IPs. Aí vamos botar aqui, ó. Pegar esse place not, né? Colocar o IP daqui, ó. Que é o 201.100.11.0. Vejam que eu usei aí um /30, né? /30 porque eu só vou precisar de 2 endereços, tá? Então ele vai variar de 4 em 4, né? Eu vou ter 2 endereços disponíveis. Um numa ponta e outro noutra, ó. Aqui, né? A gente vai colocar o IP dessa rede, ó.
A gente pode ajustar mais aqui se a gente quiser, né? Ó. Dá uma... Ó, vejam que aqui eu fiz uma conexão incorreta aqui, ó. Eu liguei direto na porta do roteador, mas eu vou mudar isso aqui, ó. Aqui eu teria que criar outra rede, né? Então eu vou colocar aqui, ó, na Giga 02. Pronto, vai ficar igualzinho o cenário que a gente está utilizando ali, ó. Pronto, porque isso aqui tudinho, ó, essa área todinha aqui vai ser uma rede LAN única, né? Então a gente vai escrever aqui, ó, 192.168.1.0/24, né? Quando eu coloco essa terminação aqui com /24, é porque eu estou dizendo que essa rede ela tem disponível 254 endereços, tá? Então isso vai servir para isso aqui tudinho. Aqui eu tenho IP, né? Aqui eu tenho IP. Pronto, IP a gente só vai usar esses dois aqui mesmo. Esse daqui para rede LAN, né? A rede LAN é isso aqui tudo, tá? E aqui a rede WAN. Aí vamos começar a configuração. Vamos começar a configuração de dentro para fora. Vamos começar aqui da esquerda para a direita. Aí primeiro, se vocês observarem aqui, os roteadores, os equipamentos, né, que estão ligados a esse access point, eles não conseguem conversar com esse cara aqui, ó. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos configurar logo essa porta aqui, ó, que é a porta que conecta, né, todos esses equipamentos aqui, ó, ao roteador. Como aqui eu tô com 92.168.1.0, né, eu vou pegar o primeiro IP para aqui, ó, para a porta gigabit, né, 0/0. Aí eu venho aqui, ó, clico no roteador. Observa que ele dá uma mensagem aí, ó, System System, né, Configuration, diálogo de configuração do sistema. Eu não quero fazer o diálogo de configuração do sistema porque ele é o basicão, né? Nome, algumas informações do roteador, eu vou colocar aqui no, tá? Poderia também dar um Ctrl+C aí que funcionava do mesmo jeito. Aí eu saio e vejam que ele aparece o nome router aí, ó. Eu vou botar o nome enable, ó, N. Enable quer dizer habilite, né? Vai mudar do modo usuário, que é esse modo que tá aí, ó, com o sinal de maior. Quando eu dou Enter, ó, ele coloca um cerquilha, né? O jogo da velha. Eu quero entrar dentro dessa interface aqui, ó. Se a gente colocar o cursor, ela é a Giga 0/0. Aí eu vou colocar aqui, ó, int quer dizer interface, tá? Quando eu pressiono a tecla Tab do teclado, ele... Aliás, perdão, ó. Vou ter que dar um conf, né? Antes. Conf quer dizer configure, ó. Se eu der um tab, ele completa, ó. Se eu colocar o T quer dizer terminal, tá? Eu poderia escrever o nome terminal ou dar um tab para ele completar, ó. Configure terminal. Quando a gente muda para esse modo aí, é o modo de configuração global. Tá? Ele fica com o nome conf aí, né? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o nome desse roteador. Vou botar o nome host. Quer dizer, o nome é host name, tá? Vou dar um tab aqui, ele completa, ó. Nome do host, né? Então vou botar aqui, ó, em letras maiúsculas, Etemac. Observe que quando eu dei Enter, no lugar de router, né, que é roteador, vai aparecer o nome Etemac, ó. Hostname Etemac. Pronto, o que é que eu vou fazer agora, ó? Vou dar um int, o int quer dizer interface. Se eu der o tab, ele completa. Qual é a interface que eu quero entrar? A Giga 0/0. Eu posso deixar só o G e botar 0/0, ou posso dar o tab, ele completa, ó, Gigabit Ethernet 0/0. Entrei. O que é que eu vou fazer agora? Vou configurar o primeiro IP válido da rede, ó, IP ADD, tá? Eu posso deixar o ADD ou dar um tab para ele completar, ó, de address, né? IP address daquela interface. 192.168.1.1, tá? Por que ponto 1? Porque é o primeiro IP válido.
Por que eu não posso colocar 0? Porque 0 é rede, ele não aceita. E agora eu vou botar a máscara, que é barra 24, ó, que é 255, né? Ponto 255.255.0. Feito isso, IP e máscara, você pode dar Enter, ó. Ele vai aceitar. Se acontecer qualquer erro aí, né? Qualquer uma vírgula em vez de um ponto, ele dá erro e não aceita a informação, tá? Observa que ele está, ó, desligado. As duas portas aqui estão vermelhas, tá? Tanto o lado do switch como o lado do roteador. Quando eu dou o nome no, o comando, né? No shutdown, ó, eu posso deixar a palavra no shoot ou completar com tab, ó, no shutdown. O que é que eu estou dizendo para o equipamento? Ligue a porta giga 0/0. Ó, observa a mudança, ó. E observe que ele dá uma mensagem aqui, ó. Up-down, né? Protocolo da interface, gigabit Ethernet, né? 0/0. Está no estado up. Quer dizer, up, ligado. A parte física, né? Tá ligado, e a parte lógica também a gente já configurou. Isso aqui é lógico. E quando eu dei o comando no shutdown, ele ligou a parte física, né? Ele acionou a porta do equipamento. Pronto, eu já tenho a conexão aqui, ó. Essas máquinas aqui, ó, como elas vão pegar IP de forma automática, né, ó, com exceção do servidor e da impressora, ó. A gente pode configurar logo esses equipamentos aqui, ó. Vou configurar o servidor. Clico no equipamento, né, como vocês viram. Vou lá em configuração, ó. Aliás, vamos configurar aqui pelo desktop, ó, área de trabalho. IP configuration, né? Ó, IP configuration. E vou colocar aqui, ó, 192.168.1. Vou pegar, ó, o primeiro IP a gente pegou para porta do gateway do roteador, né? No caso aqui eu vou pegar o último IP válido, que é o 254, para a porta para a placa de rede do servidor. Quando eu dou um tab, eu clico com o mouse aqui nesse subnet mask, né? Automaticamente ele preenche a máscara padrão de classe C, ó. 255.255.255.0. Vou selecionar aqui o meu gateway padrão, né? E vou digitar, ó, 192.168.1.1, que é o gateway. Meu DNS, no caso aí, eu não tenho, né? Eu posso colocar um servidor DNS se eu quiser, tá? O servidor DNS ele vai servir para traduzir os endereços de IP, né? De nome para IP, ou de domínio para IP. Por enquanto, a gente vai deixar esse endereço sem constar aqui do nosso computador, né? A configuração que a gente está fazendo de forma manual, tá? Se vocês observarem, ó, eu já posso testar aqui do meu servidor, command prompt. Vou dar o comando ping, né, que é o teste de conectividade, ó, 192.168.1.1, que é o gateway, que é a porta do roteador. Se vocês observarem, ele já dá positivo, né? Passou os 4 pacotes sem problema nenhum. Pronto, a gente configurou aí o servidor DHCP, né? O IP estático dele, mas falta a gente configurar o que? O serviço. Services. DHCP. Ó. Por que eu vou configurar o serviço DHCP? Para que essas máquinas aqui elas peguem IP, tá? No caso da impressora e do servidor, eles não podem ser configurados com IPs estáticos. Eles têm que ser, aliás, eles não podem ser configurados com IPs dinâmicos, né? A gente já configurou estático aqui, ó, e vai configurar estático aqui também. Por quê? Porque eles não podem perder a localização deles. Tá? Então, se a gente bota automático a cada 30 dias, a cada 5 dias, dependendo do que o administrador configurar, esse IP iria mudar. Certo? Vamos configurar logo aqui, ó, a impressora, né? Manualmente, ó. Configuração. Ela está pedindo o gateway da impressora aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 92.168.1.1. O gateway é sempre aquela porta do roteador, né? O DNS ele não tem. A gente, ó, vejam que quando eu cliquei em Fast Ethernet, né? Ele veio para essa janela aqui, ó. E a gente vai digitar, né? No caso aí, o IP da máquina, né? No caso aí, eu configurei o servidor com 254 e aqui eu vou configurar com 253.
Subnet Mask, ó, ele atribui de forma automática. Vejam que a gente está trabalhando aqui com IPv4, ó, mas nesse espaço aqui, ó, vocês podem ver que tem a configuração do IPv6, tá? No caso do IPv6 aqui, ele usa um IP estático, né? Mas de rede local, tá? Ele diz aqui, ó, link local address, tá? Esse IP aqui é um IPv6 que é usado na rede local. Fechamos aqui a nossa máquina, ó. A gente já pode testar, né, a conectividade entre uma e outra, tá? Mas antes, né, vamos configurar aqui o servidor de DHCP, ó. Observem que ele está off, ó. Off é desligado, né? Vou colocar um ligado. O gateway, né? Para todos os equipamentos vai ser 192.168.1.1. O DNS, né? A gente ainda não tem, mas vamos configurar um servidor DNS aqui, ó. Então, o servidor DNS vai ser o 252. Observa que ele já me deu os IPs aqui, ó. Start, né? Iniciar. Iniciar de que endereço? Vou iniciar aqui a partir do IP de número 10. Quer dizer, eu estou reservando aí, né, mais 8 endereços aí, porque eu já usei o IP de número 1, né? 192.168.1.1. Qual é o número máximo de máquina? Ele está dando aqui 512, ó. Na verdade, a gente tem 254, né? Mas aí eu vou botar aqui, ó, 240 endereços. Só, né? Server TFTP a gente não tem, né? E WLC address, que seria esse cara aqui, ó. Mas a gente não vai colocar essas informações aqui, ó. Simplesmente terminou de fazer essa configuração, o que é que você vai fazer, ó? Salvar. Salvei. Agora eu posso fechar. Meu servidor de DHCP está configurado. E agora eu vou nos meus equipamentos, ó. Vou aqui na máquina de Andrea, né? Desktop. IP Configuration. DHCP, ó. Observa que ele preencheu todos os parâmetros, né, de configuração do computador. E observa que ele começou exatamente de onde eu mandei, ó, a partir do 10. Colocou a máscara, colocou o gate e colocou o servidor DNS. Vou no próximo, que é Douglas, e faço o mesmo processo, ó, desktop, configuração DHCP, e ele pegou o 11, ó. Agora eu vou lá em Túlio, mesmo processo, né? Desktop, IP Configuration, DHCP, ó. Pronto. As máquinas da secretaria, né? Dos profissionais lá da secretaria já está tudo configurado. Eu só vou voltar aqui no servidor DHCP, né? No meu desktop, ó, para configurar o DNS, né? Que é o 252, ó. A gente vai acrescentar ele aí, tá? 252, podemos fechar. E agora a gente vai para a configuração dessa área aqui, ó. E por último a gente vai configurar aqui o link de WAN. Aí vamos lá no nosso servidor, ó, no nosso AP, né? No nosso Access Point. Clico nele. Ó, ele mostra logo a parte física, né? E eu vou lá na configuração da guia, né? É a guia de configuração. Observa que ele está no modo automático, ó. Ele só funcionaria nessa forma aí se eu tivesse esse camaradinho aqui fornecendo IP, né? Eu posso fazer a configuração lógica aqui via DHCP, ó, dentro do roteador também. Mas eu vou colocar ele de forma estática, ó. Aqui eu vou configurar, né, o 92.168.1, né? E aqui eu vou botar o IP que ele vai conversar com a porta do gateway, né? Então eu vou botar o IP 2. Ó, 255. Você pode ir dando tab, ó, e mudando, né, nos octetos. Ou pode clicar com o mouse. Ó, o gateway, né, o 92.168, né, ponto 1. O DNS, né, que a gente configurou, 192.168.1.
168.1.252. E aqui é o IP que ele está fornecendo para essas máquinas aqui, ó, 192.168.0. Se vocês observarem, ó, a rede 0, né? A rede 0, ó, no terceiro octeto, e a rede 1 aqui, que é a conexão. Essa é a rede de dentro, tá? A rede que vai fazer a configuração, né, dos meus equipamentos que estão acessando essa rede aqui, ó. Pronto, feito isso, né, eu tenho que salvar no final. Observe que tem a opção de salvar aqui, ó. Salve configurações, ó. E eu vou salvar, ó. Se eu sair sem salvar, né, ele vai perder essas configurações que eu fiz aqui em cima, ó. Observa que eu usei IP estático, né? Vou fechar aqui, ó. E, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui, ó. No notebook, né, de Raíssa. Vou usar essa parte aqui, ó, do Command Prompt, né, que é o CMD do Windows. Vou dar um ping, ó. Teste de conectividade, né, para meu... No caso aqui, para o meu gateway, né, que é o gateway do próprio... Ó, que é o 192.168.0.1, que é o gateway do AP, do Access Point, ó. Observa aí que ele funcionou, tá conectando, né? E agora eu vou testar o gateway do meu roteador. Observe que ele perdeu o primeiro pacote, mas a partir do segundo, ó, ele já funcionou. Então ele já consegue conversar, né, com aquela rede daqui, ó, do Ethermac, né? O que é que a gente tem mais de, ó, vamos configurar agora o link de WAN, ó. Se a gente testar essas máquinas aqui também, ó, Andrea, Command Prompt, eu vou testar a conectividade, né, com o meu gateway. Isso é o teste de conectividade, né? Você está testando se você consegue, sua máquina consegue conversar com o roteador. Vamos fechar aqui, vamos ver essa configuração aqui, ó. Pronto, a configuração tá certinha, né? Vamos voltar lá pro teste de novo. Ó, observe que aconteceu um erro aqui, ó, 92168, eu botei um 1 aqui a mais, né? Então ele não funciona, ó. Dou o Ctrl C, né? Vou ter que remover esse número 1 aqui, ó. E agora ele vai, ó. Então isso quer dizer que meu equipamento ele está conectando, né? Ele consegue conversar daqui para aqui, ó. Agora a gente vai configurar a conexão de WAN. Sim, outro detalhe, ó. O AP ele tem a configuração DHCP, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o Network Setup da rede, né? Então, os equipamentos aí sem fio, ó, estão recebendo, né, IP de forma automática aqui, ó. Isso aqui poderia ser um? Não, porque eu já tenho a rede 1 conectando aqui, ó, via cabo, né? Então não posso usar a mesma rede no meu access point, tem que ser um IP diferente. Aqui eu poderia colocar um 72, né? Poderia colocar na classe A, né, o IP 10. Pronto, vamos fazer a configuração de WAN agora, ó. Clico no roteador. Veja, no mundo real, para acessar um roteador, a gente não acessa assim, né? Aqui é um simulador. Eu clico no equipamento e ele já me dá a opção de acessar, né, o equipamento, ó. Mas no mundo real, você tem que ter uma máquina conectada ao roteador. Então eu posso pegar esse cabo aqui, ó. Como é o nome desse cabo? É o cabo console, né? E também é conhecido como cabo rollover, tá? Então já cliquei nele, ó, esse cabo azulzinho, ó. Cliquei nele, vou clicar na máquina aqui, no caso Andrea.
Vou clicar na porta serial, ó, RS232 e vou levar até o roteador. No roteador eu ligo na porta console. Se eu vier agora no computador Andrea, né? Ou eu posso colocar um novo equipamento aqui, ó. Vamos colocar um novo equipamento aqui então. Vamos colocar um... Vou colocar aqui, ó, administrador. Vou colocar só ADM, abreviado, ó. Vou remover esse cabo, ó. Onde é que você remove? Ó? Clica nesse botãozinho aqui, ó, de delete, tá? Onde tem um xizinho, ó. Clica nele, vem no cabo e deleta, ó. Clica na opção de cabos novamente, né? Connections, cabo rollover, o cabo console, né? Ó. E clica na console. Veja, para acessar esse equipamento aqui, eu não preciso de IP, né? Se eu vier aqui, ó. Se eu vier aqui, eu já posso entrar no modo de configuração, ó. Então, aqui é o modo terminal, ó. Clicar no terminal. Essa é a configuração padrão, né? Ó, bits por segundo, 9600. Bits de dados, 8. Paridade, nenhuma, né? Bit de parada, 1. E flow control, né? Controle de fluxo, nenhum também. Eu dou OK. Já estou dentro do roteador. Observa que eu não precisei ligar o cabo de rede LAN. Vou colocar o nome aqui, Enable, né? Ó. Configure terminal ou confit também funciona, ó. Só o confit, dou Enter e vou entrar na interface, ó. Inter, eu posso deixar também só o nome int, né, e botar S0/0/1, né, que é o nossa porta DTE, que quer dizer equipamento terminal de dados. Vou dar Enter, ó. E agora eu vou colocar o IP ADD, né? Se eu der o tab, ele completa com address, mas quando a gente quer ganhar tempo, a gente... E vou colocar o IP, ó, o IP que está lá no cenário, né? 201.100.11.1. E a máscara, ó, 255.255.255.0. Vou dar Enter, ó, e vou dar o comando no shutdown, ou no shoot, né, abreviado, ó. Observe que nada vai acontecer, né? Nada vai acontecer com relação à conexão entre as máquinas. Então, ó, vou dar Enter e nada acontece por enquanto, tá? Ó, ele só diz que o estado tá down, ó. Down quer dizer desligado, ó. Agora a gente, para ele ativar nessas portas, a gente vai clicar aqui na nuvem. Eu vou renomear aqui, né, com o nome internet. Vou clicar de novo na nuvem. Vou clicar, ó, no provedor e vou fazer a configuração, ó. Lembre-se que eu disse, ó, você pode colocar o nome no aqui, eu posso dar um Ctrl C, ó. Segura a tecla Ctrl e aperta a letra C, ó. Enable. Configure terminal, né? Vou botar o nome host name, né? Provedor. E agora eu vou configurar a interface, ó. Int serial 0/0/0, né? Que representa a interface DCE, que quer dizer equipamento terminal de circuito. Vou dar Enter, vou colocar o IP ADD, vou colocar o 201.100.11.2 e vou colocar a máscara. Vejam, naquela primeira máscara que eu digitei, né? Eu coloquei uma máscara /30, mas eu terminei colocando uma barra 24. Eu vou ter que voltar lá para corrigir, ó. 255.255.252, que é a máscara /30. E vou dar o no shutdown.
Pronto, se vocês observarem agora, ó, observa que já estabeleceu conexão, ó. Tá vendo, ó? Fica o app, né? Tá verde, ó. E o próprio roteador já dá a mensagem, ó. Estado da interface app, né? Tanto a conexão física como a conexão lógica. A gente ainda precisa fazer uma configuração aqui, ó. Uma configuração chamada Clock Rate. O que é o Clock Rate? O Clock Rate é a configuração da velocidade entre a conexão do roteador cliente e o roteador provedor, né? Aquele que está provendo o serviço. Se você der uma interrogação aqui, você consegue ver as velocidades, ó. Clock Rate, interrogação. Então isso aí são a velocidade dos bits por segundo, né? Eu vou colocar a velocidade aí de 500 mil. Seria 500 kbps, né? Ó, 500 mil. Vou dar Enter, né? Opa, cadê aqui? Pronto, eu fiz a configuração aí. Observe que deu um erro, né, na primeira configuração, porque eu coloquei lá, né, os 500 mil, né? Eu tinha colocado um zero a mais, né? Então vejam, ele aceitou a configuração. O clock rate, né, a velocidade é de 500 kbps, está configurado. E agora a gente vai corrigir, né, para voltar, ó, sair de dentro da nuvem, ó, setinha para a esquerda. Ó. A gente vai voltar aqui e configurar, no caso aqui o clock, não o clock rate, né, mas sim a máscara, ó. Em vez de 0 é 252, ó. Enter. Pronto, se a gente fizer o teste de conectividade agora, ó, vou dar um ping, né? Ping para 201.100.11.2, né? Ó. Observe que como eu estou dentro da console, né? Quando ele coloca as exclamações é porque foi sucesso, né? Houve sucesso na configuração. Agora vamos fazer os testes de conectividade, ó. Entre a rede, né? A rede LAN com a rede WAN, ó. Ping para 201.100.11.1, né? Ó, funcionando. Observe que eu vou dar um ping para o ponto 2, ele não vai pegar, não vai funcionar, ó. Por que ele não vai funcionar, ó? Quando a gente está trabalhando, né, a gente está trabalhando com um link de WAN, tá? Então, o que acontece, né? Eu tenho que ter rota, ó, daqui para aqui, ó. Então, tem que criar uma rota aqui dentro do provedor. Eu vou colocar um equipamento aqui dentro, ó. Vou colocar um servidor. Servidor web. Vou fazer a configuração aqui do servidor web, ó. E aqui eu vou ter que configurar outra rede aqui, ó. Tem que colocar um switch, né? Para ficar organizado. Imagina que você está acessando o seu servidor de e-mail, né? Ó, vamos colocar um IP aqui, ó. Poderia ser outro IP, tá? Vou colocar aqui um 92.2.0
24. Pronto, vamos configurar o primeiro IP aqui, ó, nesse link de LAN, né? Configurar logo o servidor aqui, ó. Lembre-se, servidor tem que configurar sempre de forma manual, tá? Para ele não mudar o IP. O servidor DNS vai ser ele mesmo, 254. Pronto, aqui a gente já configurou o servidor, né? Agora a gente vai configurar o link de LAN. Vai clicar lá no roteador. Vai sair daqui, ó. Eu poderia entrar daí direto, mas vou sair para vocês verem, ó. Vou dar um int G0/0. IP address 192.168.2.1 com máscara padrão, né, de classe C. Pronto, ó, configurei. Só falta um detalhe, né? O comando no shutdown, para ligar a porta, né? Observa que ele já ligou. Vou voltar aqui, ó. Detalhe, né? Meu servidor DHCP, ó. Vou voltar aqui em Service, DHCP, e vou mudar meu DNS agora, ó. Meu DNS vai ser aquele IP lá, né? Porque eu vou querer acessar aquela página web lá do outro lado, no provedor. 254. Salvo aqui, ó. Se a gente for olhar as máquinas, né? As máquinas ainda estão, ó, com o servidor, o DNS antigo, ó. Se eu coloco em estático, né? E coloco em DHCP de novo, ele vai pegar o DNS novo que eu coloquei, ó. 2254, ó. Então é só fazer a mudança, né, ó, que ele vai ajustar. Estático, DHCP, ele muda o servidor DNS. Pronto, feito isso, né, eu vou pegar agora, cabear esse cara aqui que é o ADM, né, o administrador. Vou clicar nele, DHCP, ó, tá configurado, né? Observe que eu vou tentar clicar lá, pingar lá, né? Fazer um teste de conectividade lá com aquela rede lá, ó, que é 192.168, a ponto 1, né? Eu consigo, ó. Mas a ponto 2, que é a rede que está lá do outro lado, ó, vejam que ele dá uma mensagem chamada Destination Unreachable. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que o destino é inalcançável. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter que criar rota daqui para aqui, ó. Isso é chamado de rota estática. Eu vou entrar no roteador, ó. Vou entrar no modo de configuração global, né? Config, o configure terminal. Vou dar o comando IP route, tá? IP route é a rede que eu quero chegar, que é o 192.168.2.0. Aqui, como é rota estática, eu tenho que colocar o IP da rede, tá? Então, o IP da rede é 0. Se fosse para computadores, o 0 não serviria, né? Então, ó, a máscara, né, 255.255.0, e agora eu tenho que dizer por onde é que ele vai encaminhar esse pacote, tá? Tem duas opções para a gente escrever essa informação. A primeira é colocar a interface do próprio roteador, ou o IP do próximo salto, né? Então eu posso escrever assim, ó, serial 0/0/1, né, que é
a interface do próprio roteador. Ou se eu apagar isso aqui, eu posso colocar, ó, 201.100.11.2, que é o IP lá do roteador lá de dentro do provedor. Mas para facilitar a situação, eu vou colocar o S0/0/1. Pronto. Observa que ele colocou, né? Vamos repetir o comando aqui, ó. Vocês vão observar que ele não vai responder, né? Porque ele precisa, ó. Vejam que a mensagem já mudou, tá vendo, ó? De Destination Reachable, né? Destination Host Reachable para Request Timeout. O que quer dizer isso? Tempo excedido, né? Ele mandou a informação, pediu para receber, né, a resposta, mas o cara que está lá do outro lado, né, o cara que está aqui dentro da nuvem, que é o provedor, ele não conhece o caminho de volta. Então a gente vai ensinar para ele agora aqui fazendo uma rota estática também, ó. Vou dar um exit, né, para sair de dentro da interface, ó, que está em config if, e vou ficar só em config, que é a configuração global. Então eu vou colocar aqui, ó, IP route. Qual é a rede que eu quero chegar? 192.168.1.0. Qual é a máscara? 255.0. Qual é a serial? Serial 0/0/0, que é a própria serial dele. Agora vamos testar a conectividade, ó. Observe que conectou, né? Isso é chamado de rota estática, tá? Então a gente criou uma rota estática, mas a gente pode criar também uma rota dinâmica. Seria a configuração de um protocolo de roteamento dinâmico. A gente vai aprender isso mais na frente. Pronto, todo o cenário aí está configurado, né? Vamos configurar dentro da internet aqui, dentro do provedor, o servidor web, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Fazer a configuração da programação do servidor, tá? Se vocês observarem, ó, vou configurar o servidor DNS, ó, primeiro. Ó, observa aqui, Andrea. E imagina que o meu... Ó, vai ser... No caso lá, se eu colocar o IP, ó, 192.168.2.254, observa que ele abre a página web com o nome Cisco Packet Trace. Mas se eu quiser digitar www.seduc.gov.br, observem que ele não vai atender por esse nome, né? Ó, vou só copiar aqui, fechar isso aqui, né? E pegar outra máquina, máquina de Douglas, Web Browse. Observa que pelo serviço DNS, ó, ele não funciona, ó. Por quê? Porque eu tenho que configurar o serviço DNS, ó. Então vou lá, né? Servidor web, aí vou botar aqui, ó, traço DNS, porque é os dois em um único servidor, né? O IP estático, ó, já está configurado. Eu vou lá em serviços, ó, service DNS, ó. Vou ligar o servidor DNS Service On. Vou colocar o nome, né? Que é aquele nome, ó, www.seduc.gov.br. E vou colocar o endereço, ó, 192.168.2.254. Feito isso, né? Eu vou mandar adicional. Então observe que agora está relacionado, né, o domínio com o IP, ó. Aí aqui ele coloca aqui detail, né, detalhes, ó, name, tipo. Se a gente usar agora o serviço, né? Ó, vamos lá em Túlio. Web.
Ele demora um pouquinho, né, para abrir o browser, ó. E aí a gente vai colocar o domínio, ó. Go. Ó. Funcionou, tá vendo o serviço DNS? A gente vai voltar lá naquele servidor, né? E vai vir aqui agora, ó, HTTP. E aqui, ó, index. Na quinta linha, aqui onde tem editar, ó, vou editar. E aqui onde tem o nome Cisco PEC 3, eu vou colocar aqui, ó, Secretaria de Educação. Aqui o welcome, né? Seja bem-vindo, bem-vindo, né? A Cisco PEC 3. Aí eu vou botar aqui, ó. Seja ao site da SEDUC. SEDUC PE, né? Secretaria de Educação de Pernambuco. Eu poderia mudar outras linhas aí, mudar tamanho de fonte, mudar a cor, né? Mas eu vou só mandar ele salvar aqui, ó. Salvar. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Agora eu posso fechar, né? Voltar lá para minha rede local e fazer o teste aqui, ó. Web Browse. E agora ele tem que aparecer com aqueles parâmetros que eu configurei. Tá vendo aqui, ó? Secretaria de Educação, né? Seja bem-vindo ao SEDUC PE, né? E todas essas outras informações aqui a gente pode mudar. Pronto, feito isso, chegamos ao final aí da nossa topologia, né? Da configuração da nossa topologia, ó. Vou botar aqui, ó, escrever aqui, ó, cenário da topologia prática. Pronto, feito isso, a gente encerra, né, nossa aula prática, né? Espero que vocês aproveitem, consigam fazer a situação de aprendizagem e procurem tirar dúvidas, né? Um abraço e até a próxima.